Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de adequação pedagógica de matemática do sexto ano. Estou retirando a minha máscara, vou higienizar as minhas mãos. Por quê? Porque sempre que a gente tira a máscara é muito importante a gente fazer a higiene das mãos. Então vamos lá, eu sou a professora Flávia e estaremos juntos nesta aula de hoje. Vamos lá? Então eu já limpei aqui minha mão e você, já limpou a sua mão? Vamos lá, o ambiente tem que estar limpo, organizado para nós iniciarmos a nossa aula. E agora convido você a separar os materiais que precisaremos para a nossa aula. Vamos ver? Você vai precisar caderno ou folha que você está fazendo os seus registros, o lápis preto, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempinho para você separar esses materiais e a gente já volta. Conseguiram separar? Joia! Então agora vamos ver na rotina tudo que faremos no dia de hoje, na aula de hoje. Vamos lá? Então vocês vão separar os materiais, revisando figuras geométricas, atividades, registro e hora do desafio. Então agora, Letícia, vem contar pra gente que o nosso assunto de hoje nós trabalharemos figuras geométricas. Você aí em casa, sabe me dizer o que é uma figura geométrica? Vamos ver? Nós vamos falar um pouquinho de geometria plana. Vejam só,
Nós precisamos conversar hoje sobre figuras bidimensionais. Bi normalmente quer dizer dois. Esse prefixo, né, desta palavra quer dizer dois. Então possuem comprimento e largura, sendo figuras com duas dimensões. Então vejam aqui comigo. Comprimento e largura são duas dimensões, comprimento e largura. Lembram que nós falamos que bi são duas? Comprimento e largura. São duas aqui? Sim! Então nós trabalharemos neste momento com a geometria plana, ou seja, figuras que têm duas dimensões, comprimento e largura. Vamos ver algumas figuras geométricas planas? Vamos lá? Vocês lembram como é o triângulo? Quantos lados tem o triângulo? 1, 2, 3. E assim completo, com 3 lados, é o triângulo. Então, o triângulo tem 3 lados, tem duas dimensões. Então, é uma figura geométrica plana. Muito bem, vamos ver o próximo? Então, agora nós vamos ver o quadrado. Quantos lados tem o quadrado mesmo? 1, 2, 3, 4. Muito bem. Então, o quadrado tem exatamente 4 lados iguais. Perfeito. E o retângulo? O retângulo também tem 4 lados. Mas o que diferencia? O que faz ele ser diferente do quadrado? Você sabe me dizer? Eu tenho certeza que você disse aí porque tem tamanhos diferentes. E o quadrado são tamanhos iguais. Então, o retângulo tem 4 lados, não tem? 1, 2, 3, 4. São 4 lados. Porém, ele tem 2 lados que são maiores e são iguais, ou seja, ele tem o mesmo tamanho. 2 lados que são iguais. E ele tem mais 2 lados que são menores e iguais. Esta é a diferença principal do quadrado. O quadrado tem os 4 lados iguais. E o retângulo tem 4 lados. Mas 2 destes lados são maiores e iguais e 2 são menores, porém também iguais, certo? Então agora nós vamos ver a circunferência. Olha só, o que é a circunferência? São inúmeros pontos unidos e eles formam uma linha fechada. Então, olhem aqui comigo. Se nós fizermos uma linha com todos os pontinhos unidos, nós faremos uma circunferência. Vamos fazer aqui comigo? Olha só. É como se a gente tivesse muitos pontinhos juntos, que quando a gente, na verdade, faz uma linha, né? A gente vai juntando todos estes pontinhos. Olhem só. Muito bem. Esta é a circunferência. São muitos pontinhos que, quando unidos, eles formam uma linha fechada e fazem a circunferência. Mas
nós estamos falando das figuras geométricas planas. Então, qual é a figura que nós temos que pensar agora, então? O círculo. Mas o que é o círculo? É formado pela circunferência e por todos os pontos que preenchem o seu interior. Então, vejam só. Esta aqui é a circunferência. Todos os pontinhos juntos que formam uma linha fechada. Para nós pensarmos o círculo, é como se nós enchêssemos de pontinho aqui dentro. E ele fechado forma o círculo. Como eu não consigo encher tanto de pontinhos agora, eu vou me utilizar de uma figura aqui que eu já deixei previamente recortada, certo? Para simbolizar aqui com vocês o círculo, certo? Então a circunferência é só o entorno e o círculo é o entorno e todos os pontinhos que preenchem este espaço, certo? Então vejam só, não esqueçam, é bastante importante lembrar: circunferência é apenas o entorno, círculo são todos os pontinhos dentro, é ela, a figura toda completa, certo? Muito bem, então agora convido vocês a pegarem o caderno de vocês, o lápis e registrem, por favor, a data, que é o dia, o mês e o ano. Vão pular uma linha, escrever matemática. Pulem mais uma linha, façam o desenho do triângulo e escrevam triângulo. Façam o desenho do quadrado e escrevam quadrado. Façam o desenho do círculo e escrevam o círculo. Lembrando que o triângulo, o quadrado e o círculo são a figura completa. Então, além de desenhar, você precisa pintar, certo? Então, registre no seu caderno e a gente já retorna.
Muito bem, fizeram o registro? Joia! Então até agora nós estávamos falando de figuras geométricas planas. Agora nós vamos entrar num outro assunto, que são os sólidos geométricos. As figuras geométricas planas nós falamos que eram bidimensionais. Elas tinham duas dimensões. Já os sólidos geométricos possuem 3 dimensões, então eles são tridimensionais. Este tri quer dizer 3, então são 3 dimensões. O bidimensional que nós falamos agora há pouco, quais eram as dimensões? Comprimento e largura. Agora nós vamos incluir a altura. Então, a partir de agora, trataremos de sólidos geométricos, que são figuras tridimensionais, que possuem comprimento, largura e altura. Então, são 3 dimensões. Vejam só: comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. Esta caixa nós podemos dizer que é um sólido geométrico, certo? Muito bem. Então vamos lá. Quais são os elementos de um sólido geométrico? Nós vamos falar da face. Olha só, se eu pudesse pegar uma parte desta caixa, assim, tirar esta parte aqui, nós chamaríamos de face. Se eu pudesse falar, tirei, é a face. Então, aqui é uma face, aqui é outra face, aqui é outra face. Então, faces são as superfícies planas de um sólido geométrico. Ou seja, é o retângulo, ou é o quadrado, ou é a circunferência, é o círculo, certo? Muito bem. Então, a face são as superfícies planas. É o que nós estávamos conversando agora há pouco atrás. O círculo, o triângulo, o quadrado e o retângulo. Então, eu posso dizer que a superfície plana desta caixa é um retângulo. Muito bem. O nosso próximo conceito é o conceito de aresta. O que é a aresta? São segmentos de reta resultantes do encontro de duas faces. Parece complicado, mas na prática é um conceito muito simples. Quando esta face se encontra com esta face aqui, elas se encontram e formam uma aresta. Face com face, aresta. Então, em um sólido geométrico, vejam só, aqui nós temos uma forma, né? Um retângulo. Aqui nós temos outro retângulo. E em cada lugar deste sólido que as faces se encontram, nós temos uma aresta. Viu como não é difícil? Fica bem fácil compreender assim, não é? Então vejam só, e nós temos mais um conceito
para descobrir hoje, que são os vértices. E o que são os vértices? São os pontos resultantes do encontro de 3 ou mais arestas. Muito bem, olha só. O que é a aresta? É o encontro de duas faces. Aqui é uma face, aqui é outra face. Então, aqui eu tenho uma aresta. Só que aqui eu tenho uma aresta, aqui eu tenho uma aresta e aqui eu tenho outra aresta. Quando 3, esta aresta e esta aresta se encontram, ela faz o vértice. Então, vamos relembrar. Face, quando duas faces se encontram, eu tenho a aresta. E quando 3 ou mais arestas se encontram, eu tenho os vértices. Muito bem. Então agora vamos planificar um bloco retangular. Vejam só, um bloco retangular é como se fosse esta caixa. Se a gente pudesse abrir a caixa, nós veríamos esta imagem aqui, certo? Quantos retângulos nós teríamos neste bloco retangular? Vamos ver? Olhem lá na tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, este bloco retangular tem 6 faces, certo? Se nós contarmos o bloco retangular, ele tem 6 faces. O que é face mesmo? É a planificação, é cada pedaço plano de um sólido geométrico, certo? Muito bem, vamos ver o cubo. O cubo são, olhem só, são vários quadrados juntos, não é mesmo? Olhem só, se eu planifico, se eu abro o cubo, ele é formado por quantas figuras planas, por quantos quadrados? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o cubo tem 6 faces iguais. Se a gente lembrar do retângulo, ele não tinha faces iguais, ele tinha faces diferentes. Porém, o cubo, por ser feito com quadrados, ele tem 6 faces que são exatamente iguais. Muito bem. E agora nós vamos falar da esfera. O que é a esfera? Vamos ver? É uma figura geométrica tridimensional que pode girar ou rolar quando está em uma superfície plana. Muito bem. Então, a esfera é uma figura geométrica tridimensional. O que é tridimensional? Ela tem 3 conceitos que nós observamos: altura, largura e comprimento. Muito bem. E esta esfera pode rolar quando ela está em uma superfície plana. O que é uma superfície plana? No reto, certo? Com certeza, se for o inclinado, ela vai girar também, certo? Então, mas o conceito de esfera é este: figura geométrica tridimensional que pode girar ou rolar quando está em uma superfície plana. Muito bem. Agora, então, eu convido vocês novamente a pegar o caderno, o lápis e o lápis de cor e registrarem
A esfera, eu gostaria que vocês prestassem atenção no desenho da esfera. Por que é que a esfera tem estes desenhos em cima e esse pontilhado atrás? É porque ele nos dá a sensação de que é uma bola, certo? Porque só a circunferência não dá essa impressão da esfera. Muito bem. E o cubo, que é formado por 6 faces iguais. Se nós planificarmos ele terá 6 faces iguais, de tamanhos iguais, certo? Então faça esse registro e nós já voltamos. Fez o registro? Muito bem. Agora nós vamos para a hora do desafio.
Muito bem. Vamos olhar qual é o nosso primeiro desafio. Vejam só. Relacione a figura com o objeto. Aqui nós temos a figura de um cone, um retângulo e um círculo. E aqui nós temos uma bola, um sorvete. Vamos pensar na casquinha do sorvete. Olha a dica. E nós temos uma caixa. Então aí agora, na sua casa, você vai chegar bem perto aí ou do celular ou da televisão que você está e vai relacionar, vai ligar qual é o objeto até a sua forma. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso e a gente já volta para corrigir aqui para fazer juntos. Vamos lá? Joia, agora é a hora da gente conferir. Vamos lá? Esta primeira figura aqui, qual é a imagem que nós vamos relacionar? É a bola, o sorvete ou a caixa? É o sorvete. Muito bem. E o retângulo? Eu vou unir ele com a bola ou com a caixa de sapato? Com a caixa de sapato, muito bem. E agora nós vamos unir o círculo à bola, muito bem. Nosso próximo desafio, e agora eu quero escutar bem alto aí da sua casa, vamos lá? Quem sou eu? Olha só, nós temos algumas retas aqui, presta atenção. Lembrem que eu falei que ele tem 4 lados. Mas ele tem 2 lados iguais, maiores, e 2 lados iguais, menores. Diga aí pra mim, qual é o nome dessa figura? Retângulo, muito bem. Agora, desafio, e eu quero que você me diga aí da sua casa. Eu vou dar um tempinho para você contar quantos lados tem este triângulo e eu já volto para a gente conferir. Então, quantos lados tem o triângulo? Vamos conferir. 1, 2, 3. Então, tem 3 lados. Muito bem. Agora, um outro desafio. Eu sou o cone e me pareço com... Olha aí, observe, diga e eu já volto pra gente confirmar. Você acertou se você disse com o sorvete! Muito bem, eu tenho certeza que você conseguiu aí na sua casa. Então vamos para mais um desafio? Lembrem desta figura plana que nós conversamos. Quantos lados tem um quadrado? 4. Ou ele tem um lado, ou ele tem
3 lados. Vai pensando aí, vai contando que a gente já volta a conferir. Vamos conferir? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, se você disse 4, você acertou. Muito bem. Vamos para o próximo desafio? O cubo. O cubo é uma figura geométrica plana ou ele é um sólido geométrico? Venham aqui comigo um pouquinho. Olha só. Lembrem que eu mostrei a caixa para vocês. Peguei esta caixa para mostrar. E nós falamos que a caixa é um sólido geométrico, porque ele é uma figura, ela é uma figura tridimensional, certo? Ou seja, tem 3 dimensões: altura, largura e comprimento. Quando nós estamos pensando do cubo, nós podemos pensar nesta caixa também. Lembrem que nós falamos que se eu pudesse planificar uma caixa, ela, ó, presta atenção, se eu pudesse planificar a caixa, ela me mostraria as suas faces. Ou seja, se eu planificar o cubo, ele vai me mostrar que ele tem 6 faces, que são quadrados. Então, pensa aí, se o cubo é uma figura geométrica plana, então nós vamos pensar aqui com a palavra plano, ou se ele é um sólido geométrico. Pensa aí, a gente já volta a confirmar. E então, conseguiu decifrar? Este desafio está difícil, não está? Mas eu tenho certeza que você conseguiu. Vamos lembrar aqui então, se eu planificar, ou seja, eu estou dizendo que ele não é plano. Plano é se eu planificasse, ou seja, se eu pegasse cada parte da caixa ou cada parte do cubo. Então, o cubo é um sólido geométrico. Você acertou? Yes! Joia! Muito legal! E agora, eu tenho mais um desafio para você. Vamos lá! Eu sou o retângulo. Vejam este retângulo verde. E vocês vão olhar aqui com qual imagem o retângulo se parece. Será que o retângulo se parece com um lápis? Será que o retângulo se parece com esta bandeira? Ou será que o retângulo se parece com este dado? Observe as imagens, pense, responda e a gente já volta a confirmar.
Muito bem, você acertou se você disse que o retângulo se parece com a bandeira. Muito bem. Agora então eu tenho mais um desafio para você. Desmontando uma caixa de sapato sem a tampa, temos qual forma? Nós temos duas formas na tela. Uma que tem retângulos e dois quadrados, certo? E aqui nós temos uma forma retangular e duas circulares. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta confirmar se vocês mostraram a forma correta. Conseguiu fazer? Acho que sim. Mas sabe o que nós vamos fazer? Vamos abrir essa caixa de sapato. Vamos lá? Então eu vou recortar os cantinhos, olha só. Recortei o primeiro. Vou recortar. Esse tá um pouquinho mais difícil. O segundo. Opa, já abriu. Vou recortar o terceiro e vou recortar o quarto. Então nós planificamos, ou seja, nós desmontamos a caixa de sapato. Olha a forma que ela tem. Com qual forma ela se parece? Será que ela se parece aqui, ó? Com essa ou essa que tem os círculos aqui? Claro, você já tinha acertado, eu tenho certeza. É com a primeira. Isso mesmo. Então, quando a gente fala de planificar, é isso que nós dizemos. Nós desmontarmos a caixa, a forma, e colocar plana, certo? A nossa aula já está chegando ao fim. Então, agora nós vamos verificar na nossa rotina se nós fizemos tudo o que propusemos no dia de hoje. Vamos lá? Nós separamos os materiais? Sim! Nós revisamos as figuras geométricas? Sim! Nós fizemos atividades? Sim! Nós tivemos o registro? Sim! E o mais legal, nós tivemos a hora do desafio? Sim, também! Então agora realmente já é hora de me despedir. Estou passando o álcool gel aqui na minha mão. Por quê? Porque eu vou colocar a minha máscara. Então é necessário higienizar a mão, cuidar sempre, sempre. Cuidado com a higiene, limpar a mão antes de colocar a máscara, antes de tocar no rosto, certo? Então, cuide da sua saúde, eu vou cuidando da minha aqui e até uma próxima aula. Tchau, tchau!